Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês então como que a gente faz a utilização da planilha dos dividendos então para a gente fazer o cálculo da média de dividendos que algumas empresas estão pagando e a gente poder fazer a escolha daquela que paga os maiores dividendos. Ou seja, nossa ideia aqui é, com o mesmo montante de valor, procurar uma empresa que está pagando mais dividendos em cima daquele valor. E para isso a gente utiliza então, como seria um investimento aí de mais de longo prazo, porque nós estamos sim buscando então a rentabilidade através dos dividendos, tá? A gente procura então sempre estar comprando maior número de ações, porque os dividendos são pagos por cada uma dessas ações. Então a gente tem que fazer o cálculo da média de dividendos, a gente tem que fazer o cálculo da cotação desse ativo e quantas ações a gente consegue comprar com o valor desejado. Então a gente monta essa planilha e a gente tem que ir atrás em busca então dessas cotações e também dos dados dos dividendos. Tá? É um pouquinho, eu não digo que é um pouco trabalhoso, mas é super tranquilo. Então, no Linktree a gente disponibilizou então essa planilha. Qualquer um de vocês pode fazer o download dela. Tá lá no nosso Instagram. Então, é só clicar lá que vai levar para vocês para o Linktree e vai ter lá uma guia para vocês fazerem o download, então, planilha de dividendos. Então, vamos lá. Quando vocês abrirem o link, então, ele vai mostrar, então, essa parte, tá? Vocês têm que vir aqui, ó. A gente está no modo somente ver, então vocês têm que vir aqui e clicar em fazer uma cópia dessa planilha. Aí isso aqui vai lá para o Drive de vocês, então, e aí sim vocês vão ter a permissão para poder fazer a alteração dos dados que tem aqui nessa planilha. Então aqui eu já estou com ela, notem que agora já habilitou todas as opções aqui, e eu já estou com ela então no modo editável. Tá? Aqui em cima, a gente colocou um valor a se considerar, ou seja, para a gente fazer esse investimento nesses ativos aqui que pagam dividendos. Então aqui vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, a entrada que vocês querem fazer, então, nesse investimento, então, do aporte de vocês. Aqui na coluna da esquerda, então, a gente tem, então, os ativos que a gente pode considerar aqui, tá? A gente vai pegar a cotação desse ativo, ok? A cotação, geralmente, a gente pega pelo próprio TradingView. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar, por exemplo, Itaúsa, tá? Ou YouTube 4. Vou vir aqui, vou colocar num gráfico mensal até para ficar mais simples isso, porque a gente precisa pegar dados dos anos anteriores. E como que a gente sempre faz, tá? A gente sempre pega a cotação no primeiro dia do ano, ou seja, o primeiro dia de negociação dessa ação a gente vai pegar essa cotação. Por quê? Porque a gente está querendo fazer esse investimento, então, para pegar todos os dividendos pagos naquele ano. Então seria como se lá em 2 de janeiro a gente fizesse esse aporte aí, comprasse tudo que a gente está pensando então nessa empresa. Nesse caso que a gente está explicando aqui, a gente só está mostrando um modo de se comprar melhores dividendos, tá? Então aqui a gente não está considerando nenhum aspecto gráfico, nenhum outro aspecto da empresa. A gente está focando em dividendos, tá? Então, nesse caso, vou pegar aqui, ó. Então, como eu quero fazer essa análise de dados, por exemplo, uns 4 ou 5 anos atrás, eu vou começar então aqui por 2017. Então eu venho aqui, ó, na primeira guia aqui do Candle, ó, 2 de janeiro. Aí lá em cima ele tem aqui, ó, Open, High, Low and Close. Open aqui é o valor que abriu as negociações. Aqui o H é a maior alta, o L que é o low, a menor baixa, e o C que é o fechamento. Então, como a gente está querendo a abertura, ou seja, quando iniciou as negociações no dia 2 de janeiro, a gente vai pegar aquele valor ali de 17,46. Tá? Então, eu vou pegar de todos esses anos aqui e vou considerar aqui na minha planilha. Então, vou lá e vou catando aqui, ó, e vou colocando todos os valores aqui. Tá?
Possivelmente a gente já teve algum ajuste em termos de dividendo, por isso está dando aqui uma pequena diferença entre a nossa cotação e o que tem ali no TradingView. Então, o TradingView ele sempre está atualizando suas cotações. E aí a gente vai colocar aqui, ó, todas as cotações em 2017, 2 de janeiro de 2017, 2 de janeiro de 2018 e assim por diante. Então, a gente vai preenchendo aqui esses dados. O segundo passo, então, a gente precisa ver o total de dividendos pagos em 2017. Tá? Como que a gente vai achar esses dados? Aqui embaixo, a gente já deixou um link para vocês, tá? Do Status Invest. Ali nesse link, tá? Clicando nele aqui, e vocês vão ser redirecionados então para esse site aqui. Vindo aqui na lupinha, vocês podem colocar o código do ativo que vocês então estão interessados em comprar. Então aqui no caso eu coloquei TUB4, cliquei e ele vai me trazer então para esse painel aqui. Nós vamos descer mais aqui para baixo e a gente vai vir aqui ó, em eventos corporativos. A gente vai escolher aqui ó, pelo menos 5 anos e eu vou fazer esse agrupamento então por ano. Tá? Olhem a facilidade que é. A única mão de obra é que a gente tem que pegar esses dados daqui e simplesmente levar lá para a nossa planilha. Então, vindo aqui, a gente tem, então, 2017, 2018, 2019, 2020. Então, tem máximo aqui, então, a gente pode pegar vários dados aqui desse site. Então, vamos lá. Em 2017, ó, pagou 0,2163 centavos, então, para cada ação que eu comprei, então, lá em 2017, então, a Itaú pagou, então, 21 centavos por ação. Em 2018, então, pagou 1,49, 28, 2,80 com 45, 1,30 e assim por diante, tá? 2021 a gente não vai considerar ainda, porque o ano não fechou. Mas então, vou pegar aqui todos esses dados, então, e vou transferir para cá. Então, eu vou transferir aqui para minha planilha, lá, ó, em 26, 0,216, e assim por diante. Então, eu vou trazer todos aqueles dados do que o Itaú pagou de total de dividendos e vou colocar aqui na planilha. Essa parte aqui de média de ações e ganhos com dividendos, ele já tem a formulazinha aqui pronta para calcular para vocês. Então, o quanto que vocês conseguiriam comprar de ações com esses 10 mil reais e assim o quanto de dividendos, então, no ano, por exemplo, 2017, 18, 19 e 20, o quanto que vocês teriam ganho de dividendos, então, comprando aqueles ativos. Tá? Aqui no final, é simplesmente uma média de todos esses anos aqui que a gente identificou. Tá? Então, aqui nessa guia verde, a gente tem toda essa média. O que eu vou fazer? Tá? Analisando esses dados. Vamos lá, aqui a gente pegou só do setor financeiro. Tá? Então, a gente tem Itaúsa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, então, nesses últimos 5 anos, que a média, se eu tivesse investido 10 mil reais, tá? Seja em 2017, seja 2018, seja 2019 ou 2020, em média, a empresa que mais pagou dividendos em cima daqueles 10 mil reais, então, foi a Itaúsa. Ou seja, se eu tivesse colocado meu dinheiro ou em Itaú ou Banco do Brasil, eu teria ganho menos do que se eu tivesse colocado o meu dinheiro em Itaúsa. Lembrando que aqui a gente não está falando, então, sobre a valorização do ativo. A gente está falando sobre ganhos de dividendos. Tá? E isso aqui é extremamente importante para quem está fazendo investimentos de longo prazo. Ou seja, se você tivesse comprado Itaúsa, você conseguiria, então, a cada ano, comprar ainda mais ações e ganhar ainda mais dividendos. Então, isso aqui vira uma bola de neve e somente fazendo uma análise de dados assim, obviamente que aqui o passado não é garantia de eventos futuros, mas a gente já tem uma ideia de quais são as empresas que estão pagando mais dividendos comparado às outras. Tá?
Aqui vocês podem apagar esses dados aqui, ó, dessas empresas, ou colar por cima, ou adicionar novas guias aqui para baixo, para fazer os estudos de vocês. Aqui, mais na direita, então, a gente tem aqui, ó, a rentabilidade também do ativo, tá? Ou seja, o quanto que vocês pagaram lá em 2017 e o quanto que ele está valendo hoje, tá? Então tem essa diferenciação. Claro que a gente tem também a questão de valorização do ativo, mas vamos lembrar que quem é o investidor que procura dividendos, ele não está tanto interessado na valorização do seu ativo, ele está interessado em cada vez receber mais dividendos, tá? Então aqui a gente também pode perceber a diferença que dá entre o melhor e os piores casos. Então olha o total de dividendos aqui que somente Itaúsa pagou. E o mais próximo que a gente tem aqui, vamos ver quem que é o Bradesco. Tá? Então a gente tem uma diferença aqui, ó, de praticamente R$ 1.000 entre um e outro. Ou seja, investindo nos mesmos R$ 10.000, tu escolhendo um ativo certo, você ganhou somente em dividendos, sem contar a valorização, R$ 1.000 a mais. Para a gente falar de um tamanho de investimento de R$ 10.000, notem que com o longo prazo vocês já têm praticamente 1/3 a mais de ações daquela empresa que vocês teriam no início. Então, e essa é a perspectiva de longo prazo, essa é a perspectiva de se fazer uma análise correta para quando vocês forem pensar em investir e rentabilizar através dos dividendos. Certo, gente? Então, seria isso sobre a nossa planilha. Ela é bem fácil, basta vocês só procurarem alguns dados e preencher aqui, que vai ser excelente para vocês identificar aquelas empresas que estão pagando um melhor dividendo comparado ao passado. E lembrar que eventos passados não são garantias de eventos futuros. Mas isso aqui é uma mão na roda e auxilia bastante. É uma das ferramentas que Luiz Barsi usa, tá? Esse simples cálculo aqui, Barsi utiliza para fazer os seus investimentos também, além de analisar fundamentalmente as empresas, mas ele usa essa ferramenta aqui para saber qual empresa vai estar mais barata para ele comprar e assim ele conseguir ganhar muito mais dividendos. Certo, gente? Muito obrigado e façam um bom uso aí da planilha. Deixa o like, aquele like lá, e até a próxima.